E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, estamos aqui de volta com mais um trecho do professor Olavo de Carvalho. Esse trecho aqui é de umas aulas do COF, é bem interessante, que a gente conseguiu aqui no YouTube, onde ele fala sobre admiração e julgamento. Para vocês entenderem, tem que assistir o vídeo. É muito importante a gente pegar esses trechos do professor Olavo de Carvalho para aumentar nosso conhecimento, adquirir mais sabedoria. Tranquilo? É isso aí. Se inscreve no nosso canal também, confira aí se estão inscritos. Apoie o nosso canal quem puder, seja membro. Tamo junto aí nessa guerra. Vai lá, segue a gente no Instagram, no Twitter e também no Telegram. Dê uma passada na nossa comunidade, que a gente sempre coloca textos e indicações de livros lá para vocês. Para quem gosta de leitura, a gente selecionou bastante livros lá e deixamos lá na comunidade. Tranquilo? É isso aí então, fique com o vídeo. Tamo junto aí. Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Admiração maior e menor, mas não com restrições. Quando na hora que você começa a fazer restrições, você saiu do campo da admiração e você passou para o campo do julgamento. E se você está julgando, você é o juiz, e o juiz está naturalmente numa posição superior ao julgado. Então não é possível você julgar o sujeito e admirá-lo ao mesmo tempo e sob a mesma clave. Isto deveria também ser uma coisa de percepção instintiva. Eu até dei o exemplo, por exemplo, o sujeito gosta, você gosta da sua mulher? Gosto. Você gosta do seu gato? Gosto. Tem alguma restrição à mulher? Não. Tem alguma restrição ao gato? Não. Isso quer dizer que você vai para a cama com o gato e dá uma cuia de leite, deixa uma cuia de leite no chão da cozinha para a mulher? Não, você não vai fazer essa confusão. Você não precisa ver nenhum defeito no gato, nem na mulher. Você trata o gato como gato e trata a mulher como mulher. Não porque eles têm algum defeito, ou algo a ser criticado neles. Eu só não vou para a cama com esse gato porque ele está sem rabo, ele quebrou o rabo. É isso? Então, se não fosse isso, eu iria para a cama com ela e deixava a mulher tomando leite no chão da cozinha. É assim? Ninguém pensa assim. Portanto, existe uma distinção natural entre a clave admirar e desprezar e a clave aprovar ou desaprovar, que é uma clave de julgamento. Isso não deveria ser espontâneo? As pessoas não deveriam perceber isso instintivamente? É claro que sim. Senão está confundindo dois planos. Não é isso? Então, o limite da admiração não é um defeito que você veja na pessoa. É uma gradação que existe entre ela e outras pessoas maiores. Então, admirar também não quer dizer um amor pessoal. Eu posso dizer, por exemplo, que eu admiro certos santos da igreja, mas eu não os amo, porque eles não têm uma presença pessoal ainda para mim. Quando tiverem, pode dizer que eu amo Santo Agostinho, porque fiquei lendo Santo Agostinho, e sei um monte de coisa de Santo Agostinho, ele é uma presença para mim. Mas, por exemplo, se eu falo, sei lá, São Jerônimo, se pouco sei de São Jerônimo, não sei que ele traduziu a Bíblia. Então eu não posso amá-lo pessoalmente, está entendendo? Mas, no entanto, eu admiro os dois, porque são santos da igreja. Então, quer dizer, existem várias emoções que são, vamos dizer, de admiração, de amor, de devoção, de dedicação, de atenção, etc, etc. Essas coisas não deveriam ser confundidas. Mas o sujeito que não sabe essa distinção, então ele não se conhece a si mesmo, ele não tem autoridade para falar dele mesmo, que é o estado mais primitivo da burrice que você pode imaginar. Mas isso na sociedade brasileira virou endêmico. Isso não aparece só no Facebook, isso aparece em artigos de jornal, aparece em aulas de universidade, o tempo todo. Agora, você imagina quando você não está discutindo, assim, placa-mãe, quando você está discutindo socialismo, capitalismo, marxismo cultural, etc, etc. Bom, aí o negócio vira uma confusão dos demônios, e não é possível desfazer a confusão. Por quê? Porque você está falando com um interlocutor inepto. E nenhum discurso pode infundir capacidade no seu interlocutor. Para isso você precisaria educá-lo, mas para educá-lo, precisaria que ele deixasse você educar. Uma criança recém-nascida, você não pede a autorização dela.
Você vai educando. Mais tarde ver como é que fica. Mas uma pessoa adulta, eu não posso forçá-la a se submeter a uma educação que eu posso lhe dar. É claro que eu posso lhe dar a educação, mas só se ela consentir como vocês estão consentindo. Agora, um cara que está bravo comigo e que está tentando me julgar desde o alto da sua ignorância, como é que eu posso educá-lo? Então, aí vira aquele negócio que é o genus admirabile, né? Que é aquele gênero de discurso no qual você está falando para um juiz inepto, que ele não está entendendo o que você está falando. E é admirável justamente por causa disso. Se você conseguir alguma coisa, você é um gênio da retórica. Né? Então, nessa altura, só o que resta a você fazer é, e eu faço muito isso, é induzir o indivíduo a um estado de perplexidade. E você pode conseguir isso mediante a ofensa. Quer dizer, você o humilha de tal maneira que ele vai para casa pensar. Num primeiro momento, ele vai ficar com muito raiva de você. Muita. Mas com o tempo, ele vai, se ainda houver alguma inteligência nele, ele vai pensar. Vocês viram o meu bate-papo com o Rodrigo Constantino. Eu falei coisas horríveis do Rodrigo Constantino. E foi por isso mesmo que ele foi pensar. Porque na época eu não poderia persuadi-lo racionalmente. Mas poderia chocá-lo, poderia tirar a segurança dele. E ele foi suficientemente autoconsciente para perceber que ele estava abalado. Então ele disse, eu vou estudar mais para eu poder discutir com esse cara. Ele foi estudar, e falou, não é que o desgraçado tem razão? Pronto, isso é normal. Sidney Silveira, a mesma coisa. E assim como aconteceu com esse, vai acontecer com muitos. Agora, um sujeito desse, quando ele me xinga, ele xinga com um propósito. Ele está fazendo uma descarga emocional. Eu, quando xingo, meu filho, não dou ponto sem nó. Claro que nem sempre eu acerto, mas às vezes eu consigo acertar no ponto fraco do sujeito. Ele vai ficar muito bravo, mas vai recuar e pensar. Porque isso pode levar 10, 20, 30 anos. Mas um dia ele vai voltar e perguntar, como é que é aquele negócio mesmo? Então, quer dizer, eu sou professor não é só de profissão, eu sou professor porque essa é a minha personalidade, eu sou assim. Eu lembro que tinha um barbeiro que eu ia, os caras começaram a começar alguma coisa, não sabia, daí alguém falava, pergunta aí pro professor. Ninguém sabia o que eu era. Então, quer dizer que é um modo de ser. E eu não deixo de ser professor nem um minuto por dia. Então, tudo que eu estou fazendo é pedagógico. Eles podem não perceber, eles podem achar que eu estou apenas fazendo uma... O cara vai me julgar pelo padrão dele mesmo, pela medida dele mesmo, e achar então, mas esse cara é muito explosivo, ele é muito irascível, né? Pode achar tudo isso, e tudo é claro em infantilidade, tá certo? Mas eu não vejo, às vezes isso não funciona. Às vezes, por mais que você humilhe o cara, ele está encruado, ele não vai sair dali, né? Poderia haver vamos dizer, a persuasão pela emoção, afagar o ego do cara, como você faz com um cachorro, você amansa ele, etc, etc. Mas eu acho que isso é muito humilhante. Eu não faria isso com nenhum ser humano. Faço com um cachorro. Primeiro você acalma o cachorro, dá um docinho para ele, né? Dá um biscoitinho, daí ele fica seu amigo, daí ele aceita qualquer coisa de você. Mas eu acho que isso é a maneira de educar cachorro e não ser humano. O ser humano tem a obrigação de ter uma certa inteligência e você deve tratá-lo com esse nível. Por isso, em certas circunstâncias, é menos humilhante humilhá-lo diretamente do que tentar seduzi-lo por estes meios. Né? Então, a placa-mãe tem forma de placa-mãe, não de alma humana. Essa forma é imaterial e, como tal, subsiste intacta a destruição da placa-mãe, já que consiste apenas numa rede de relações possíveis, podendo, portanto, ser limitada ao produzir-se uma nova placa-mãe. Mas isso não faz dela uma alma humana. Similarmente, a alma humana, enquanto forma da individualidade humana, subsiste a extinção do corpo, mas subsiste enquanto forma da individualidade humana e não como forma da placa-mãe. Toda criança entende instintivamente que duas coisas serem imateriais não faz com que elas sejam a mesma coisa.
Mas após alguns anos de estudo na Universidade Federal de São Carlos, essa obviedade torna-se um mistério inapreensível. A Universidade Federal de São Carlos passou otimista, isso para supor que o indivíduo já não recebeu essa distorção desde pequenininho na escola primária, que daí a coisa fica muito mais grave. Quer dizer, quando é apenas uma... E note bem, isso não tem nada a ver com doutrinação ideológica, porque você observa a mesma coisa em pessoas das mais variadas correntes ideológicas. Pessoas que não têm a arte da distinção entre conceitos porque não têm a arte da expressão das suas experiências e percepções. Então, perderam o senso da analogia, perderam o senso da forma. Então, é claro que isso ainda se torna mais complicado porque numa outra esfera, que é a esfera das discussões filosóficas e científicas verdadeiras, genuínas, existe a discussão a respeito. Por exemplo, em que medida a nossa percepção é uma recepção ou é uma construção? Existem pessoas muitas pessoas, cientistas, gente séria, que raciocinam assim. O nosso olho só percebe um pontinho de cada vez. Ele se move muito rapidamente, junta vários pontinhos e forma a figura. Portanto, a figura percebida não é uma recepção, é uma construção. É uma hipótese. Porém, pergunto eu, qual é a diferença entre eu construir mentalmente um objeto segundo vários pontos que eu reparei nele ou eu construir livremente uma figura qualquer? Deve haver alguma diferença. Isso significa que, no ato da percepção, eu não estou livre para construir a minha imagem mental, o meu esquema fático, de qualquer maneira que eu deseje. Eu tenho, por assim dizer, uma pauta, e essa pauta me é dada pelo próprio objeto. É o que você vê quando o desenhista vai observar um modelo e mede com o lápis. Se for para fazer uma figura totalmente imaginária, não precisa medir nada. Da mesma maneira, o nosso olho, se você fecha os olhos e você está tentando imaginar alguma coisa, o seu olho está se mexendo. Do mesmo modo como ele se mexe durante o sonho. Só que ali não tem nenhuma pauta, você está fazendo a coisa, está criando tudo aquilo de acordo com o seu bel prazer. Portanto, que existe o elemento construtivo na percepção, sem sombra de dúvida. Se não houvesse nenhum elemento construtivo, então a percepção seria apenas uma recepção passiva. Mas se fosse passiva, isso quer dizer que o seu olho não está funcionando, o seu cérebro não está funcionando, está tudo parado. Você está como um papel que vem alguém e carimba. Essa é a imagem usada pelo John Locke. John Locke dizia que a percepção é assim. Você é um papel em branco e os objetos são um carimbo que vem ali e gruda. Eu digo, mas escuta, se fosse um carimbo, então eu só poderia ter aquela imagem enquanto o objeto está presente. E quando ele vai embora, some. Se eu tenho a capacidade de repetir aquilo, é porque algo está ativo no meu interior. Portanto, o ato de percepção é um ato, não é só uma recepção. E se ele é um ato, então, evidentemente, algum aspecto construtivo ele tem. Tá certo? Porém, ele pode se reduzir à construção? Não, absolutamente, porque você constrói esse objeto segundo uma pauta que lhe foi dada e lhe foi imposta por eles mesmos. Mais ainda, vamos pensar uma coisa. Eu acabei de falar que você não pode formar a imagem de gato se você nunca for capaz de distinguir entre um gato e dois gatos. Ou seja, você tem que ser capaz de contar pelo menos até dois para fazer esta operação. E para que você conte até dois gatos, é preciso que haja dois gatos. Este haver dois gatos não depende da sua atividade mental, depende que os gatos estejam efetivamente ali. Portanto, existe um elemento de construção, que é a conexão que eu faço, um gato, dois gatos. E existe um elemento de presença objetiva, que me dá a pauta pelo qual eu conto um gato, dois gatos, não conto três porque eu não tenho terceiro. Se tiver três, você conta três. Então, porém, em cima disso existe uma segunda distinção. Quando você diz que
os idealistas dizem que tudo que existe é composto de consciência. A consciência é a substância da realidade. Isso pode querer dizer duas coisas. Primeiro, pode querer dizer que toda percepção é apenas construção. Então, portanto, as pessoas que eu estou vendo e aquelas por quais eu estou falando também são apenas construções da minha mente. Né? Mas isso logo se choca com a objeção de que elas acham que eu sou a construção da mente delas. Tá certo? E, portanto, essa hipótese ela pode ser excluída em limine como demasiado imbecil. E existe a segunda hipótese, muito mais sutil, de que a substância das próprias coisas é espiritual. De que, portanto, a matéria não é senão uma aparência assumida em determinadas condições, sob certas, a partir de certas formas. Quer dizer, as formas são a verdadeira substância dos entes. Então, aí voltamos ao dilema platônico-aristotélico. Né? As formas existem acima dos objetos, independentemente deles, ou elas existem nos objetos. Né? Então, essa aí, evidentemente, é uma confusão entre a mente divina e a mente humana. Porque a separação de forma e matéria só existe para nós. Né? Deus pode pensar tanto as formas separadamente, quanto as formas na matéria. Né? Então nós podemos aceitar um idealismo objetivo, desde que ele não negue a evidência do materialismo. E foi isso, no fundo, o que o professor Goswami estava querendo dizer, tá certo? E eu acho que ele não acabou de se explicar, e os camaradas, os entrevistadores não entenderam, quando ele disse que o materialismo é verdadeiro e o idealismo é verdadeiro. Parece uma contradição, mas não é de maneira alguma. Porque a forma só está necessariamente distinta da matéria na nossa mente, não nas coisas. Então, você tem aqui uma pessoa, você pode distinguir a pessoa que você está vendo agora da identidade permanente que ela tem desde que ela nasce até que ela morre. E essas coisas estão separadas, porque uma está presente e a outra está ausente. E só coincide com esta aqui num ponto, que é exatamente o ponto do momento presente. Mas, se você conseguir conjeturar um pouco como Deus vê essa pessoa, ele vê a pessoa inteira, desde antes de nascer até depois de morrer. Portanto, para ele, essa separação de forma e matéria não existe. Ademais, a matéria também tem a sua forma. Por exemplo, se você vai serrar um pedaço de madeira, você vê que a madeira resiste, porque não é só o serrote que tem uma forma, a matéria tem a sua própria forma. E essa sua própria forma se compõe de fibras. Cada uma das fibras tem a sua própria forma. E a fibra, por sua vez, se compõe de moléculas. Cada uma tem a sua própria forma. E você vai subdividindo até chegar na partícula subatômica. A partícula subatômica, das duas, uma. Ou ela é um nada, ou ela tem alguma forma. Então você vê que a distinção de forma e matéria, ela é operacional, na verdade. Porque, a rigor, a matéria também tem forma. A matéria de tudo quanto existe também tem forma. E é impossível que um gênio como Aristóteles não percebesse isso. Quer dizer, forma e matéria são pontos de vista sobre os quais você se coloca, tá certo? Isso quer dizer, como o objeto tem forma e matéria, todo e qualquer objeto, ele tem um aspecto que é perecível e um outro aspecto que não é perecível. Isso está nele. Então, aqui está o gato um dia vai morrer. Ele vai deixar de ser um gato porque morreu? Não, ele vai ser um gato morto. Ele mudou de estado. Mas a forma do gato permanece. Mas essa forma que permanece depois que ele morre é a mesma que já estava nele quando ele estava vivo. Então é por isso que Aristóteles dizia que toda substância é uma união indissolúvel de forma e matéria. As coisas são distinguíveis, mas não são separáveis. Na hora que separa, então a parte corporal, a parte material, cessa de existir como tal. Na verdade, nem cessa de existir, ela começa a se deteriorar. E ela é subdividida, assim como quando você morre, seu corpo se decompõe, vem os vermes e comem.
Então, tem gente que acha que não, a vida não acaba, ela apenas se transforma. Eu digo, sim, eu me transformo em milhares de vermes, tá certo? E eu não acredito que isso seja uma vantagem, né? Então, isso quer dizer que a vida daquele corpo, enquanto portador daquela forma, acabou, né? Agora ele vai pertencer a outras formas. A forma de cadáver não é a forma do corpo. Aristóteles já dizia, uma mão amputada tem formato, mas não tem forma de mão. Quer dizer, ela se parece com a mão. É como a vagina fabricada no centro cirúrgico, né? Então, vocês veem que o idealismo objetivo, ou seja, aquele que diz que a verdadeira substância da realidade se constitui de espírito, de consciência, etc., ele é aceitável na medida em que ele não negue a matéria. Porque o que nós chamamos de matéria não passa de um aglomerado de outras formas, tá certo? Que são dominadas, englobadas por uma forma superior que as abrange e as unifica. A partir da hora em que esta forma se torna independente da matéria, a matéria se decompõe. Sobretudo, nós não podemos negar a existência da matéria, por quê? Porque a forma, ela não chega diretamente à nossa inteligência como forma, ela chega como um esquema fático oferecido às nossas sensações. Mesmo a percepção direta que você tem de um objeto não corresponde ao objeto inteiro, mas somente a um dos seus lados ou aspectos. Não é isso? Tem gente que se baseia nisso para negar a objetividade do conhecimento, dizendo, não, mas tudo que nós vemos é só um aspecto, é só um recorte, portanto não temos a coisa inteira. Falo, muito bem, mas isto não é uma limitação nossa, isso é uma limitação do próprio objeto. Não é que eu não posso. Esse aqui é nosso estúdio aqui improvisado, a gente teve que mudar do outro lá. Tô aqui gravando aqui no meu quarto. É isso aí. Bola pra frente, quem puder, apoia o nosso canal, seja membro. Agora a gente vai ter vídeo semanal aí sobre o governo Bolsonaro. Em apoio aí ao governo. Vamos fazer direto. Tamo junto aí. E bola pra frente. Valeu, forte abraço. Na comunidade a gente sempre coloca link dos livros. Tem esse livro aqui, Política, Ideologia e Conspirações, que é muito bom. A Corrupção da Inteligência, de Flávio Gordon. Tudo tem lá os links. É da Amazon. Você pode comprar que o livro chega na sua casa. Dá essa força aí pra gente, compra os livros com a gente, beleza? Segue a gente no Instagram, no Twitter e se inscreva aí no canal.